Nós já estamos, não? Isso, estamos ao vivo aí, gente. E aí, pessoal, boa noite. Vamos lá, então. Boa noite, então, a todos e todas. Sejam bem-vindos à live do Sinsprev RS. Meu nome é Alcieres, sou servidor do NSS, diretor do Sinsprev. Quero iniciar aqui agradecendo a presença do Daniel, que é diretor do Sinsprev RS e da FENASPES, do Thiago, que é diretor do Sinsprev RS também, e da Thaís Antunes, que é diretora da FENASP e do Sinsprev lá de São Paulo. Como é a nossa primeira live, né, nesse período de quarentena, eu quero pedir, né, a compreensão de todos, caso haja algum problema técnico, alguma intercorrência durante a transmissão, tá? Nosso objetivo hoje é promover para a categoria uma avaliação da conjuntura geral, né, dessa crise que a gente está passando, tanto sanitária quanto econômica, e também proporcionar uma análise da situação do INSS em nível nacional e no estado do Rio Grande do Sul. Eu quero pedir agora que quem ainda não curtiu a página do Sinsprev RS no Facebook, que aproveite a oportunidade, já curta a nossa página, siga a gente nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no @sinsprev_RS, e também no nosso site, www.sinsprevrs.org.br. Então, a dinâmica, assim, nós vamos iniciar com o diretor Daniel, que vai falar sobre a conjuntura geral. Em seguida, a Thaís, que vai abordar o INSS e as questões a nível nacional. E vamos finalizar aqui com o Thiago, falando sobre a situação aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. E no final da live, nós vamos deixar um espaço para questionamentos, dúvidas, né? Para esclarecer qualquer coisa que não tenha ficado clara durante a transmissão. Então, boa noite, Daniel. Como o Sinsprev agora está avaliando essa crise e o que a gente pode fazer para sair da crise agora com o menor número de danos possível? Então, boa noite para todo mundo. É um prazer estar aqui com vocês depois desse tempo de isolamento aí, né? À distância, a gente acaba encontrando algumas formas, né, de se utilizar da tecnologia que a gente tem para poder manter o contato entre os colegas e a base. Eu acho que a gente pode começar a epidemia, né, do Covid-19, ela, na verdade, ela agrava uma crise que já vinha se arrastando há muito tempo, né? Eu acho que é importante a gente perceber isso. Primeiro, uma crise econômica sem precedentes, já há 4, 5 anos que a gente vinha se arrastando, e também uma crise política, né, que vinha se desenvolvendo aí. Então, a epidemia, na verdade, ela traz um agravamento dessa situação da crise. Os tensionamentos políticos, como a gente tem visto aí na imprensa, na mídia, no noticiário, ele comprova isso, né? E todas as preocupações com a economia, com a paralisia da economia e tudo mais, né? Então, eu acho que, na verdade, dá para a gente dividir os efeitos dessa epidemia basicamente em duas frentes, né? A primeira questão, os efeitos imediatos, né, que essa doença traz, é a doença em si, as preocupações com a doença em si, a preocupação com a saúde das pessoas, a preocupação com a vida das pessoas. E aí, nesse sentido, nós já tivemos uma preocupação muito grande desde o primeiro momento, né? Eu acho que São Paulo teve na linha de frente, depois a Thaís, eu acho que relata melhor como é que está lá a situação, mas no INSS de fazer com que as pessoas se afastassem do trabalho, fossem colocadas sob regime de trabalho home office, né? Para não ter esse aglomeramento de pessoas nas agências do INSS, né, com preocupação da saúde, tanto dos servidores quanto dos próprios usuários, né? As agências do INSS seriam um dos elementos mais preocupantes. E a segunda preocupação que nós temos agora, que começa a pegar mais forte, né, é a questão econômica, propriamente dita, que a epidemia desencadeia, né? No nosso caso, especificamente, está a questão da garantia das metas, dos salários, nós vamos ter... mas não só nós, porque eu acho que a sociedade em geral está preocupada com isso, né?
Aí a gente está vendo e acompanhando a medida provisória do governo aí que permite rebaixamento de salários, as pessoas estão, principalmente trabalhadores autônomos e informais, que não conseguem trabalhar, motorista de Uber, por exemplo. Tal. Então, isso tudo tende a gerar um grande problema na economia. Essas são as preocupações imediatas. Agora, ao lado dessas preocupações imediatas, já tem começado debates importantes aí no governo, pelo que a gente tem acompanhado, né, no Congresso Nacional, dos efeitos de longo prazo dessa crise, ou seja, o que vai vir para depois da própria epidemia em si, né? Ou seja, depois que a gente voltar ao trabalho e tal. E as principais mudanças que estão colocadas aí, primeiro, mudança nos serviços públicos, propriamente dito, ou seja, a crise está sendo uma espécie de balão de ensaio para novas formas de trabalho, novas formas de serviço público. Então, por exemplo, foi aprovada uma emenda constitucional agora na Câmara, parece que foi para o Senado, acredito que não foi votado no Senado ainda, não cheguei a ver, mas que permite a contratação temporária de servidores públicos sem concurso. Flexibilização das formas de contrato, fim de estabilidade, esse tipo de coisa, tanto nas relações do serviço público, como a forma que se executa o serviço público, como, por exemplo, teletrabalho no INSS, que era uma coisa que estavam tentando implementar fazia tempo, ela está sendo implementada hoje de uma forma muito acelerada. Isso significa que o serviço público, para depois da crise, tende a ser diferente, muito diferente do que é até então, né? A crise está sendo usada como balão de ensaio. E isso desencadeia também mudanças nas relações de trabalho. Porque, por exemplo, se nós tivermos novas formas de contratação de servidores públicos, se nós não tivermos mais o trabalho presencial nas agências, por exemplo, do INSS, nós fomos colocados todos em teletrabalho, se a epidemia mostrar que é possível, se forem, durante a epidemia, criado ferramentas que viabilizem a questão do teletrabalho, é evidente que nós vamos voltar dessa epidemia com novas relações de trabalho, né? E também, de novo, não só no serviço público. Por exemplo, já se discute muito essas flexibilizações das relações de trabalho que foram aprovadas pela medida provisória que possibilita reduzir 75%, 50% e 25% da carga de trabalho com redução salarial. Isso, já tem uma discussão dos empresários pressionando o governo para que isso seja implementado numa nova reforma trabalhista, ou seja, que se perenize isso depois da crise, né? E é óbvio, se isso se discute com os trabalhadores em geral, né, os trabalhadores seletistas, é óbvio que os trabalhadores do serviço público também vão estar sendo colocados em situações bastante parecidas. Então, acreditamos que a epidemia, né, ou os efeitos da epidemia, ele traz também uma possibilidade de mudança das relações de trabalho e mudança do serviço público. E aí, nós estamos vendo aí pela conjuntura, no andar da coisa, que eu acho que é inegável que o Bolsonaro se tornou o principal entrave para a gente enfrentar a epidemia. Isso porque, para enfrentar a epidemia, né, pelo menos os efeitos mais imediatos, é necessário que tenha organização, uma grande organização da sociedade, né? E o governo é o sinônimo da desorganização, né? Eu acho que a polêmica dessa semana explica muito bem aonde o Ministério da Saúde faz determinadas orientações sanitárias condizentes com o que está sendo adotado em outros países, com o que é indicado pela OMS, e o Bolsonaro faz e indica fazer coisas completamente diferentes, tá? Então, na verdade, o que prima no governo é a total desordem, né? E isso é impossível de se enfrentar a crise. E eu acho que é importante salientar que, por exemplo, nessa retórica do Bolsonaro, de dizer que temos que retomar a economia, temos que retomar o trabalho, porque está preocupado com o desemprego. Ora, o desemprego vem desde o ano passado e nunca teve preocupado com o desemprego. É óbvio que a crise pressiona para que aumente o desemprego, mas uma preocupação completamente... E outra, os servidores, por exemplo, do INSS, estão diretamente ligados a essa medida, porque, óbvio, se
disserem que a economia vai ter que voltar a funcionar, todos os trabalhadores vão suspender as medidas sanitárias, é óbvio que os trabalhadores do INSS, do serviço público de modo geral, vão ter que, de novo, ir para a linha de frente. Ou seja, toda a preocupação que nós tivemos até agora de manter os servidores afastados, trabalhando em casa, para evitar contaminação, preocupação com a vida e com a saúde, é óbvio que isso também está em risco, porque eles não vão botar todo mundo trabalhar e deixar só os servidores públicos em casa, né? Então, isso aí vai atingir todo mundo. E segunda coisa, que o governo está, como já demonstrou várias vezes, totalmente empenhado em fazer os ajustes, né, a política de austeridade contra os servidores. Então, embora eles tenham dado um tempo, né, mas a discussão de redução da jornada com redução de salário, toda a reforma administrativa que está colocada, o governo está totalmente empenhado em relação a isso. Então, isso demonstra que é necessário derrotar o Bolsonaro. O Bolsonaro é a principal figura a ser derrotada agora nesse momento. Agora, quer dizer, então, que nós temos que confiar no Congresso Nacional e nos governadores que estão, ao que diz a mídia, e tomando a linha de frente no enfrentamento ao coronavírus? Não, muito pelo contrário. Primeiro, é óbvio que eles estão tomando medidas mais racionais, tanto os governadores quanto o Congresso Nacional, como, por exemplo, manter o isolamento social de uma forma um pouco mais rígida. Essas políticas que até um mês atrás eram praticamente inimagináveis, como, por exemplo, os R$600 para os trabalhadores informais, esse tipo de ajuda que está saindo, está se discutindo, chegou-se ao extremo, por exemplo, de se colocar em pauta a taxação das grandes fortunas, né, que é uma reivindicação muito antiga, está na Constituição Federal, desde 88 até hoje, foi o único imposto que não foi regulamentado, as grandes fortunas. E está em pauta agora. Então, medidas que até um mês atrás eram praticamente impensáveis, está se adotando agora para enfrentar a crise. Agora, isso é óbvio que é o interesse dos grandes capitais, das grandes empresas, dos grandes conglomerados, porque se não tiver essa ajuda, pelo menos momentânea, não vai ter uma paralisia imediata da economia. Então, as pessoas não vão ter dinheiro, 30%, 40% da população que trabalha no mercado informal não vai ter dinheiro para comprar isso, gera uma paralisia, não tem lucros, né? Então, a economia mesmo tem um grande interesse em que se dê essa ajuda para manter minimamente a economia funcionando, né? Então, o Congresso está preocupado muito mais com isso, não é tanto uma medida humanitária, não é tanto uma medida, como diz, de estado de bem-estar social, que eles mudaram radicalmente agora. Não, muito pelo contrário, continuam defendendo as medidas de austeridade. Prova disso é que a reforma administrativa, as reformas tributárias, todas as medidas de austeridade e de ajuste fiscal contra os trabalhadores, o Congresso continua defendendo. Quem está na linha de frente disso é o próprio Rodrigo Maia, os próprios governadores aprovaram a reforma da Previdência em vários estados, né, São Paulo, nos estados do Nordeste, como a esquerda, todos esses governadores aprovaram medidas de ajuste fiscal contra os trabalhadores, contra os servidores públicos. Então, estão todos eles empenhados, não devemos ter nenhum tipo de confiança neles. E se o que nós dizemos é que é necessário ter uma forma de organização, uma maior organização, um maior controle para enfrentar essa crise, este controle que eles estão estabelecendo tem um certo limite. Por exemplo, se a crise demorar muito tempo para ser superada, eu digo a epidemia, a doença em si, que necessitar um isolamento social maior, isso vai levar a uma paralisia da economia. Daqui a um tempo vai começar a faltar medicamentos, vai começar a faltar alimentação, vai ter problemas de abastecimento, vai ter uma série de problemas que vai demandar medidas mais drásticas, mais enérgicas de controle. Por exemplo, se faltar medicamentos, porque estão vendendo os medicamentos para o exterior, que é mais lucrativo, por exemplo, as grandes farmacêuticas, ou porque é necessário que se estabeleça um controle sobre a produção de medicamentos. Hoje já é necessário que se estabeleça um controle, por exemplo, sobre a produção de equipamentos médicos, esses ventiladores e respiradores que é necessário. Então, é necessário coordenar a indústria, né, o setor produtivo, para que produzissem isso. Isso, é necessário controle sobre a economia.
À medida do momento que vai começar a faltar alimentação, por exemplo, começar a reduzir a alimentação, porque os produtores, se vocês verem no noticiário, é uma coisa impressionante, porque por causa da baixa de vendas, essa dificuldade de transporte no Ceasa e tudo, produtores de alimentos estão colocando alimentos fora. É um absurdo. Né? Produtores de tomate, de batata, onde teve super safra e tal, a gente vê uma série de notícias do pessoal enterrando alimentos. Né? Ao passo que era necessário que tem muita gente passando fome em São Paulo, acredito, eu, em Porto Alegre, nas vilas mais pobres, muita gente necessitada de alimento, então era necessário que tivesse um tipo de controle em cima disso. Agora, o parlamento, os governadores, os próprios prefeitos não querem isso, estabelecer esse tipo de controle. Tá? Então, à medida que a crise se agrava, e eu não quero me estender muito aqui para passar para os colegas, mas à medida que a crise se agrava, vão ser necessárias medidas cada vez mais drásticas, cada vez mais de controle, né? No qual nem os governadores, nem o Congresso Nacional está empenhado em relação a isso. Então, eu acho que, para me finalizar aqui, eu acho que a gente tem que estar preocupado com duas coisas essencialmente, tá? Para enfrentar essa crise. A primeira delas, né, eu acho que é uma preocupação imediata que está colocada para nós em relação à saúde, à vida dos trabalhadores e à questão da garantia de subsistência, né? Garantia dos salários. Essas são as medidas imediatas que a gente vai ter que tomar, tanto no INSS aí, quanto os demais colegas aí da saúde, enfim. Depois disso, nós temos que começar a discutir a questão da reestruturação dos serviços públicos e a questão da reestruturação do trabalho. São os dois elementos que nós temos que imediatamente discutir. E, a partir disso, começar a apresentar uma saída do nosso ponto de vista. Porque se o Bolsonaro é um problema, os governadores e o Congresso também não estão empenhados em querem salvar as empresas, querem salvar os grandes bancos, né? Eu acho que temos que estar empenhado em construir uma saída juntamente com os outros trabalhadores, tanto do serviço público como da iniciativa privada, né, para o que vai ser depois dessa crise. E aí, nisso, por exemplo, eu acho que nós temos que defender medidas importantes, por exemplo, em relação à saúde pública. Eu acho que nós temos que começar a defender a estatização de todo o sistema de saúde. Isso é imediato, responde a um problema imediato, e inclusive já está vinculado à reestruturação do serviço público. Em relação à questão do trabalho remoto, por exemplo, e aí depois o Thiago e a Thaís acredito que vão falar mais sobre isso, eu acho que nós temos que começar a discutir como é que vai se dar esse teletrabalho, porque do modo como está se dando, que a gente arca com todos os custos, arca com todas as despesas, e ainda tem o risco de perder salários por causa das metas, por exemplo, nós temos que discutir outros elementos, outra forma de trabalho, outra forma de relação de trabalho. Então, esses são os grandes debates que nós temos que fazer, né, essas questões mais imediatas aqui, mas também a gente já começar a se preparar para discutir para além da crise, como é que vai ser depois, aí, todos os desafios que a gente vai ter daí para frente. É isso. Então, obrigado, Daniel, pela fala. Então, pelo que você falou, o que a gente tem que primar mesmo é fortalecimento do SUS, né? Principalmente o SUS como principal ferramenta de fortalecimento da saúde, de combate ao Covid, e também das entidades, né, de representação dos trabalhadores. A gente vai ter papel fundamental no enfrentamento dessa crise. Então, boa noite, Thaís. Nós, servidores de todo o país, estamos bastante apreensivos com tudo o que está acontecendo, né? Com essa coisa de quarentena, de falta de estrutura de trabalho, insegurança quanto ao futuro, com ameaça até de corte de 25% do salário ou mais, né? Qual a sua avaliação de tudo que está acontecendo? E você vê uma saída, uma luz no fim do túnel dos servidores agora, ainda esse ano? Ô, Thaís, só abre o microfone, por favor, tá fechado. Boa noite a todos e todas. Eu sou Thaís, sou servidora do INSS, trabalho no INSS desde 2004, aqui em São Paulo, agência Vila Mariana.
Acho que a gente poderia começar falando da questão da pandemia, né? Nós, quando vimos a situação que estava grave, a gestão do INSS não tomava nenhuma providência. Então, surgiu uma ideia aqui com os colegas da PS Diadema da gente fazer um movimento Fica em Casa. A gente tinha como premissa que a nossa principal necessidade daquele momento era resguardar a vida. Não só a vida dos servidores, como a vida de todos os trabalhadores que frequentavam o INSS, porque as agências do INSS são vetores gigantes de transmissão. O nosso público é formado basicamente de doentes e de idosos. Então, não tinha sentido, e continua não tendo sentido, uma agência do INSS aberta nesse momento. Então, foi preciso o movimento de base, que foi o movimento Fica em Casa, sou servidor do INSS e defendo a vida, para que a gestão do INSS tomasse providências no sentido de resguardar o nosso principal direito, que é a vida. Sendo assim, nós começamos a fazer esse movimento, ele se alastrou aí pelo Brasil afora. A gestão acabou seguindo as orientações de quarentena dos decretos nos estados, acabou fazendo a orientação para que as agências fossem fechadas, e as pessoas acabaram sendo obrigadas, né, a trabalhar em casa. Obrigadas porque é uma questão de vida, né? As pessoas não foram espontaneamente, nós já tínhamos a discussão do que significaria o teletrabalho, o que significaria para o servidor ter que arcar com todos os custos. Isso já estava sendo feito pelo INSS antes, e as pessoas se viram nessa situação, e para defender a sua vida e a dos seus familiares, a vida da coletividade, foram obrigados a trabalhar em casa. E sem nenhum respaldo do INSS. As pessoas foram obrigadas a arcar com equipamentos. Do dia para a noite, tiveram que transformar suas casas numa estação de trabalho. E aí o principal problema é que, quando não se está preparado para isso, e ainda mais no meio de uma pandemia, a gente tem que conviver com uma estação de trabalho dentro de casa, com crianças correndo, com pais idosos, que muitas pessoas moram com pais idosos, e ainda com a situação psicológica abalada pela pandemia. E o que faz o INSS numa situação dessa? O que a gente esperava era que o INSS tivesse a delicadeza com os seus trabalhadores de entender o momento, mas não. A gente viu aí na portaria 422 o INSS fixando a assinatura de um termo, né? A gente está chamando de pacto, né? E o que diz esse pacto? Que as pessoas têm que atingir a meta dos 90 pontos. A meta dos 90 pontos já era uma meta questionada por nós, porque ela não tinha sido construída com os trabalhadores, nem sequer discutida. Há muito tempo a gente vinha apontando que nós não tínhamos condição de atingir a meta, porque nós não tínhamos condições de trabalho para isso. Nós não tínhamos equipamentos adequados, a velocidade de rede era incompatível, os sistemas eram lentos e viviam travando. Isso, numa situação normal, já não dava para atingir essa meta. A gente achava que a pontuação por cada benefício era desequilibrada, que tinha muitos serviços que não estavam sendo contabilizados, que deveriam ser contabilizados para que os servidores pudessem realmente fazer o trabalho que deveriam, sem se sentir com a faca no pescoço. Essa é a sensação que acho que a maioria dos colegas tem. E aí, numa situação que é uma situação de excepcionalidade, o INSS vem novamente jogando a conta da ineficiência do Estado, porque você não tem uma estrutura adequada para trabalhar, a ineficiência do Estado para o trabalhador. O trabalhador, além de toda essa situação, que é uma situação mundial, uma situação de pandemia, em que a gente fica todo momento com medo de perder a vida, essa é a verdade, o trabalhador ainda tem o medo de perder o salário. Ele sabe muito bem que, ao assinar um pacto de 90 pontos, o INSS pode começar a utilizar isso, e em alguns lugares já está utilizando, como ferramenta de coerção. Se não fosse isso, não teria por que essa pactuação. Nós achamos que não tem legalidade nessa pactuação, que numa situação de excepcionalidade, o mínimo que se deveria ter sido feito pela gestão do INSS é avaliar a situação. Eu não poderia fixar uma meta que já era questionada numa situação normal para dentro de uma situação de pandemia, para dentro de uma situação onde as pessoas foram jogadas no teletrabalho. E nós não vemos da gestão do INSS um movimento para ouvir os servidores. Os servidores continuam não sendo ouvidos, a gente vê normativa atrás de normativo e não tem um feedback para os servidores. Nós estamos vendo
servidores tendo que readequar as funções. A gente viu ontem um áudio que vazou aí nos grupos do WhatsApp de um gestor de uma SEAB informando da mudança do escopo da SEAB. Os benefícios como salário maternidade, pensão por morte, dentre outros, foram jogados para a fila do BEMOB e os servidores da SEAB terão que fazer recurso e revisão. E aí a pergunta é, não é necessário treinamento para fazer recurso e revisão? O servidor não deveria ter um treinamento para fazer isso? Como é que se faz essa mudança de escopo no momento de pandemia? Como é que se faz isso? E como é que se joga esse custo para o servidor? Como é que se joga esse custo de ter que aprender o trabalho em casa? Porque eu conheço de tudo um pouco no serviço do INSS e eu sei que fazer o recurso não é a mesma coisa de que fazer uma análise inicial. Eu sei que fazer uma revisão não é a mesma coisa de que fazer uma análise inicial. Eu sei que servidores que estão na manutenção, estão sendo obrigados a ir para outro trabalho, precisariam de um treinamento para fazer isso. Porque a gente acho que nunca pode perder o norte de que a gente faz reconhecimento de direitos. A gente não está numa linha de produção onde a gente coloca o negócio numa escala e continua produzindo. A gente não está produzindo parafuso e porca, né? A gente faz reconhecimento de direitos, principalmente numa situação em que a gente entende que a pandemia vai deixar aí seus efeitos para além da questão da saúde, ela vai deixar os efeitos econômicos e que o INSS, como garantidor de direitos, vai ser cada vez mais necessário, os servidores teriam que ter como fazer um trabalho que garantisse esse direito, teriam que ter treinamento para fazer isso, teriam que ter suporte do Estado para realizar esse trabalho. E acho que o Daniel tocou num ponto muito importante. A gente vai ter que começar a discutir como vai ser o mundo pós-pandemia. Alguns especialistas falam de aceleração do futuro, né? Que aquilo que já estava sendo planejado, que era a questão do trabalho remoto, da diminuição das estruturas, que ele está sendo acelerado pela questão da pandemia. A gente está no meio disso. Óbvio que o que a gente tem que discutir é quem é nosso público. E acho que a gente só vai ter noção de quantas pessoas ficaram na marginalidade por conta dessa questão do fechamento das agências e do trabalho remoto quando isso passar. A gente tem um público e uma diversidade tão grande no nosso país de pessoas que sequer têm acesso à internet. Como é que estão essas pessoas hoje? As pessoas estão sem conseguir acessar os benefícios do INSS? Essas pessoas estão tendo que pagar por isso? Isso a gente só vai conseguir saber quando passar a pandemia. E dentro disso, o que a gestão pretende fazer com a estrutura do INSS? O que se pretende fazer com as agências do INSS? E o que nós temos que fazer de forma a garantir um serviço público de qualidade? Acho que mais do que nunca as pessoas estão vendo, se não estão, deveriam ver a importância do serviço público forte e de qualidade. A gente vinha aí num governo que estava tentando destruir o serviço público, a gente vê ainda tentativas. Mas se a gente não tivesse o serviço público, se a gente não tivesse, por exemplo, um SUS, mesmo sucateado, quem estaria atendendo essas pessoas que hoje são vítimas do Covid? Os hospitais privados já ficou claro que não dão conta. Isso é o serviço público, essa é a importância do serviço público. E dentro disso, a gente tem que discutir a importância do trabalho do INSS. O INSS ainda é hoje um dos maiores distribuidores de renda do mundo. A gente está, acho que, entre a terceira maior fonte de distribuição de renda. E isso é muito importante, vai se tornar mais importante ainda no mundo pós-pandemia. E como vai ser o nosso trabalho? Qual vai ser a função do servidor do INSS? É uma discussão que a gente já vinha fazendo há pelo menos 3 anos. Qual é a nossa função nesse novo modelo? Qual é a nossa função no momento que o INSS passa a ter benefícios autônomos, a benefícios automáticos, no momento em que o teletrabalho é implantado? Os servidores têm que discutir isso. A gente não pode deixar que pessoas de fora, que terceiros discutam a nossa carreira, até porque, pela importância do serviço público nesse momento, o serviço público tem que ser forte e de qualidade. E a gente
já viu que todas as conquistas que nós tivemos no INSS foram fruto de organização dos trabalhadores. Nada veio de graça para a gente. Nenhuma linha do nosso contra-cheque veio, ou nenhuma linha do nosso contra-cheque vai deixar de ser retirada, porque a gente está, nesse momento, numa situação defensiva, né, que a gente está lutando para que nosso salário não seja reduzido, para que a gente não tenha que arcar com custos que não deveriam ser nossos. Como é que nós faremos uma organização da categoria para isso? A gente tem que pensar em como fazer isso, a gente tem que pedir para que os colegas parem e reflitam sobre a situação. Eu tô na minha casa, o Daniel até brincou no início, né? Qual é o investimento que eu fiz para trabalhar em casa? E a resposta minha foi, eu não fiz investimento. A Alciérias mesmo disse, né? Investimento é no meu churrasco. Eu não faço investimento para ter que trabalhar em casa. Então, é uma reflexão que fica para os trabalhadores. Nós não podemos pagar pela crise, nós não podemos ser penalizados porque o Estado não nos dá estrutura para trabalhar, nós não podemos. E, assim, é uma lógica que, por mais que a gente ache que ela tenha que ser contestada justamente no momento que se prova que o sistema é falho, que o sistema tem que ser questionado, a gestão do INSS continua na linha inversa, continua soltando medidas de cima para baixo, sem que os servidores sejam ouvidos, e a gente sabe onde isso vai parar, a gente sabe que qualquer um que tem mais de 10 anos no INSS sabe que medidas paliativas nunca resolvem, que a gente saiu de uma fila. Eu entrei no INSS em 2004. Quando eu entrei no INSS, lá na Vila Mariana, a gente tinha dias que a gente ficava a manhã inteira para fora da agência. A gente ficava dando senha para as pessoas que estavam sentadas desde a madrugada nos banquinhos. Era a fila que a gente via ali. Depois a fila virou virtual, a fila agora foi para a nuvem, e o que vai ser esse modelo de trabalho que o INSS está colocando? O que são esses benefícios do BEMOB que estão sendo feitos em escala de linha de produção? É a verdade. Por que se muda o escopo do MASEAB nesse momento que os servidores não têm treinamento? Porque quem está fazendo BEMOB está fazendo BEMOB de uma forma muito rápida. A gente entende a questão da necessidade do dinheiro, que as pessoas precisam de dinheiro, os servidores estão com salário congelados há mais de 2 anos, mas a gente sempre faz a ressalva, colegas, vocês têm que tomar cuidado com a forma que vocês estão analisando esses benefícios. Primeiro, porque a gente está falando de reconhecimento de direitos na linha de produção. Segundo, que nós sabemos como são os órgãos de controle e como atua a própria corregedoria do INSS. Quem é que vai defender um servidor no futuro por ter trabalhado tanto? Porque a linha do INSS hoje preciso reduzir os números, eu tenho que acabar com a fila, eu tenho que acabar com esse número de pessoas aguardando benefício. Esses números têm que cair, mas a que custo isso está caindo? A gente sempre se pergunta como é que está sendo feito o acompanhamento desses benefícios do BEMOB. Como é que as pessoas estão acompanhando isso? Todo mundo que está fazendo, que entrou nessa pactuação do BEMOB, teve treinamento adequado para isso? Como é que uma pessoa consegue fazer 10, 15, 20 benefícios por dia? A gente sabe que é uma análise, sabe quanto tempo você demora, ainda mais no sistema que a gente tem para fazer isso. E também a qual custo. Tem servidor aí trabalhando de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. As pessoas não são máquinas. Isso tem um preço, né? E isso é um preço que pode ser muito mais caro do que as pessoas estão recebendo hoje. Então, fica todos esses questionamentos aí para os colegas. Com relação à portaria 422, nós achamos que não é pactuação. Pacto é quando alguém discute comigo alguma coisa, a gente combina de construir um plano de trabalho, a gente discute o que vai ser a meta, a gente coloca os pontos negativos e os pontos positivos. Isso não foi feito. Os 90 pontos já estavam sendo impostos, nós já havíamos questionado, nós estávamos questionando isso no GT. Aliás, as metas continuam sendo impostas e as discussões de construção de um plano de trabalho pararam. O grupo de trabalho parou, o comitê que acompanha a avaliação de desempenho parou também e as medidas continuam sendo feitas unilateralmente. Então, é necessário que a gente respire um pouco
e comece a fazer esse questionamento. Nós não podemos aceitar tudo que está sendo imposto. Isso vai ter um custo, e esse custo é muito alto para a gente pagar. É muito alto no momento em que o nosso salário já está congelado há mais de 2 anos, a gente já sente aí os reflexos da inflação sobre o nosso salário. É só perguntar para o servidor, o salário, o que ele consegue puxar hoje. A gente sabe, né? O mercado subiu, a escola das crianças subiu, luz subiu, água subiu e o salário não sobe. E ainda a gente está trabalhando com a possibilidade de redução desse salário, porque é isso que o Congresso está querendo. Foi barrado um pouco pela necessidade que eles têm agora dos servidores públicos, porque somos nós, os parasitas, que estão aí na linha de frente. Somos nós, os parasitas, que trabalhamos na saúde, que estamos atendendo as vítimas do Covid. Não é banqueiro que está fazendo isso. Somos nós, os servidores do INSS, que fomos obrigados ao teletrabalho em casa com qualquer estrutura para continuar atendendo a população. Então, é necessário essa reflexão, é necessário que os servidores se valorizem, entendam a importância de ser servidor público, porque acho que muitas pessoas que entraram no serviço público não têm essa consciência. Por que o serviço público tem estabilidade? Tem uma razão de ser. A estabilidade do servidor público não é um privilégio. A estabilidade do servidor público existe para que ele não sofra pressões, para que ele seja incorruptível, para que ele consiga fazer um trabalho com qualidade e excelência, para que ele não fique à mercê de um chefe assediador. Para isso existe a estabilidade do servidor público. E muitas vezes a gente não reflete sobre isso, né? A gente começa a reproduzir conceitos que são jogados aí na mídia, que o governo queria destruir o serviço público e ainda quer destruir o serviço público. Então é muito importante que a gente pense sobre isso. Sobre a portaria 422, a gente acha muito importante que não se pactue nos termos, e quem já pactuou o termo, que protocole no SEI uma informação com documentos dizendo por que não está conseguindo atingir a meta, falando sobre a questão dos sistemas, falando sobre a questão da inoperância dos sistemas, falando sobre a questão da estrutura de trabalho que foi obrigado a assumir para proteger a sua vida, que não tem uma estrutura de rede adequada, que não tem internet adequada, que a gente está, afinal de contas, numa situação de excepcionalidade. Por que nós somos obrigados a pactuar uma meta numa situação de excepcionalidade? Essa pergunta que fica aqui. Se o INSS já pretendia fazer isso, por que está mudando a regra no meio do jogo? Por que altera o escopo da SEAB no meio de uma pandemia? Como é que as pessoas vão conseguir lidar com isso? E o pior de tudo, qual vai ser a qualidade do serviço entregado para a população, entregue para a população? Como é que a gente vai ver isso no futuro? Já falei muito aí, gente. Então, Alcieri, a bola é sua. Obrigado, Thaís, pela participação. E foi bem importante sua colocação, principalmente nessa questão do teletrabalho imposto agora, né? Porque realmente não foi um pacto, né? Foi uma imposição em cima dos servidores. E uma imposição com muitos servidores que não têm infraestrutura em casa para receber. O governo disponibilizou até os computadores antigos, computadores com mais de 5 anos de uso, mas tem muitos que não têm internet de banda larga, não tem um local dentro da sua residência para poder trabalhar adequadamente. Então, como é que você vai cobrar uma meta de 90 pontos, que também foi imposta, né? Não foi uma meta pactuada com a categoria, uma meta que já na APS estava difícil de ser cumprida, muitas vezes impossíveis de serem cumpridas. Como é que o governo vai impor agora, num momento de fragilidade, num momento de adaptação? Só para dar um exemplo, eu e minha esposa, Priscila, também é servidora do INSS, nós dois estamos trabalhando em casa. As crianças estão com as aulas suspensas, né? Então, a gente ainda está tendo que fazer papel de professora aqui em casa, né? E a Priscila, ela já estava no teletrabalho. E agora, sem mais nem menos, de uma hora para outra, sem aviso prévio, adicionaram, além de maternidade urbana, colocaram maternidade rural para ela. Mudaram as regras no meio da crise de Covid. E isso não se faz, isso é um desrespeito com o servidor. E agora, como é que ela, tendo que aprender uma nova tarefa num ambiente que não é o próprio, que não é o habitual, ela vai conseguir cumprir essa meta? Não tem como, né? Então, nós temos, sim, que nos organizar
e contra o que o governo está fazendo. Né? Agora, vamos chamar o Tiago, então, para colocar a situação especificamente aqui do estado do Rio Grande do Sul. Então, a Thaís já falou em âmbito nacional, Tiago, né? Quais as ações, como está o escopo nacional, e a gente quer saber aqui, referente ao estado do Rio Grande do Sul, como está a situação do estado? Está na média nacional, está pior? Né? E o que o sindicato, o que o Sinsprev está promovendo para melhorar essa situação, para tentar abrir um canal de negociação com o governo? Há alguma ação judicial? O que está acontecendo? Certo, boa noite aos Séries, boa noite Daniel, Thaís e para todo mundo que está nos assistindo. Já somos aí mais de 150 pessoas ao vivo nesse momento, acompanhando a live. Bom, aqui no Rio Grande do Sul não é muito diferente do relato da Thaís, né? A gente tem acompanhado aí nas regionais, né, nas gerências executivas do INSS, o movimento que é feito e, basicamente, o que há uma replicação das orientações nacionais. O que a gente percebe é que o INSS, com essa crise do Covid, a administração do INSS viu a oportunidade de resolver o problema das filas que vinha enfrentando e que eram denunciadas desde o início do ano, no atraso na análise dos benefícios, né? E impondo condições de trabalho aos servidores, no caso, mandando para casa, deixando os servidores à deriva. Isso a gente pode ver, tem um termo aqui que é que nem cachorro caído do caminhão de mudança, ou que nem mais perdido que cusco em tiroteio, né? Que se usa muito aí no interior, porque as pessoas estão em casa, tiveram que se adaptar de uma forma muito rápida, e eu acho que nesse ponto nós servidores temos um compromisso com a população, e isso é inegável, que nos momentos de crise do INSS a gente nunca deixou de prestar o serviço, né? Sempre que fomos chamados, a gente estava lá. E nesse momento não está sendo diferente. Os servidores estão indo para casa, muitos com problemas, né? A gente recebe diariamente relatos de situações, cobranças exacerbadas, essa pactuação que não ficou bem clara, até porque não, como disse a Thaís, não é uma pactuação, porque não há um acordo mútuo, né? Há uma imposição do trabalho. E a gente está aí, né? O sindicato, nesse sentido, aqui no estado do Rio Grande do Sul, tem proposto algumas ações judiciais. Uma delas versa sobre o ITC, que é basicamente a garantia do salário, aí, tendo em vista que não vai ser possível cumprir as metas, né? Ainda mais da forma como foram propostas. Outra é diretamente ligada a essa pactuação, né? E estamos disponibilizando a estrutura do sindicato, porque não podemos nos sentir sozinhos, né? Acho que o mais importante é isso nesse momento, para quem está ouvindo a gente. Você não está sozinho em casa. O sindicato, nós colegas que atuamos no sindicato também estamos aí para ajudar. E o sindicato, a estrutura do sindicato serve para isso. Nesses momentos onde a gente se sente isolado, sozinhos e prejudicados, o sindicato tem que se fazer presente. Então, essa live tem esse intuito também, né? Botar a gente em contato com os colegas e esclarecer os pontos, e aí tem as perguntas abertas, que podem ser feitas através das mensagens, esclarecer os pontos de dúvidas da categoria, né? O que a gente vê do INSS não foge muito do que a Thaís falou. O INSS está resolvendo o problema dele em cima dessa crise, né? Transferiu todos os seus custos, bem dizer, para o servidor, que a partir de agora vai trabalhar em casa, e eu não acredito, pessoalmente não acredito que isso vai ser revertido, né? Porque a gente já vem dizendo isso desde 2017, quando fizemos alguns eventos com a presença de diversos servidores de todas as regiões do estado, né? Fizemos seminários 2017, 2018. No próprio congresso que a gente teve no ano passado também foi debatida essa questão, né? Teletrabalho, trabalho em casa, as novas relações de trabalho, e nós já vemos alertando as pessoas sobre as dificuldades que elas encontrariam e os problemas que isso poderiam acarretar, né? A gente faz uma análise
mas hoje nós estamos vivendo a realidade que nós estávamos falando lá em 2017, 2018, e o que o Daniel falou agora e a Thaís falaram vão refletir daqui 2, 3 anos, muito provavelmente, que é essa mudança, essa antecipação da mudança das relações de trabalho dentro do serviço público, em especial, né? E eu acho importante, eu não quero me estender muito, eu acho importante a gente deixar aqui relatado que nesse momento, hoje, a gente vê os colegas da área da saúde, especialmente da saúde pública, do SUS, a importância, né, do SUS, da saúde pública, investimento em pesquisa, e o INSS já fez e faz parte da Seguridade Social, apesar do governo não querer tirar, mas nós fazemos parte dessa Seguridade e nós temos uma importância, vamos ter uma importância daqui para frente também. Esse primeiro momento é de cuidado com a saúde, cuidado com a vida, mas posteriormente as pessoas vão precisar dos recursos oriundos da Previdência, através dos seus auxílios doenças, rendas de auxílio, apoio, e é o momento de mostrarmos nosso valor enquanto servidores públicos da Previdência Social, que faz parte do conjunto de políticas públicas de assistência, né? Assistência e previdência. Então, óbvio que a gente não quer pôr em risco a vida de ninguém, mas a gente tem que entender a importância e, às vezes, precisamos bater o pé mesmo, né? E temos que dialogar e abrir um canal de diálogo que está muito difícil, e aí isso a gente pode botar na próxima rodada aí, de qualquer tipo de negociação com o governo, tá? Se não houver uma campanha, uma adesão maciça dos servidores, de apoio às deliberações que as entidades tirarem, em especial, eu gostaria de dizer o sindicato aqui no caso, né, mas também as entidades nacionais e os outros sindicatos estaduais, não será possível mudar essa realidade, porque o que nós estamos vendo é uma realidade de que o serviço que nós temos, o trabalho que a gente desenvolve, que é um trabalho de reconhecimento de direito, um trabalho de atendimento à população, que é um trabalho artesanal ainda, né, está sendo substituído, e é essa a intenção do governo. Cada vez mais avança a concessão automática de benefícios e cada vez menos seremos necessários e teremos funções mais específicas. Até que ponto isso é bom? Esse é o debate que a gente tem que trazer, né? Até que ponto isso é importante e até que ponto isso não está tirando a nossa importância social, né? Hoje, os servidores do INSS têm importância social dentro das suas comunidades, né? Como a Thaís levantou, o INSS é o maior pagador de renda do país, né? E um dos maiores do mundo, e isso traz relevância às nossas funções. Mas, ao mesmo tempo, enquanto a gente está, o INSS nos coloca nessa situação de ficar correndo atrás da máquina, de ficar batendo metas, a gente está deixando de lado todo o restante das modificações pelo que o INSS está passando. O INSS está vivendo o mesmo processo, isso a gente também já alertava lá atrás, o INSS vive o mesmo processo que os grandes bancos passaram, né? De automação de serviços. Os bancários já chegaram a ser uma categoria aí com mais de 1 milhão de profissionais, e hoje a gente sabe que o banco está na palma da mão, está no celular, né? Então, a gente tem que refletir rapidamente sobre isso e já projetar o que vai acontecer daqui para frente. Eu acho que é esse o meu recado, dizer que as portas do sindicato estão fechadas por causa do Covid, mas os telefones de contatos estão aí, e-mail, WhatsApp, enfim, as pessoas podem procurar, devem nos relatar. A nossa orientação é a mesma que a Thaís passou, a orientação, acho que até a nível nacional, que as pessoas não assinem, não compactuem com essas metas em casa, e quem já assinou esse termo, então que registre no SEI todas as suas dificuldades, faça lá um despachinho, informando que não tem o computador, a internet é ruim, que não tem as condições porque não tem o espaço para deixar os filhos, enfim, relate todas as suas dificuldades para não atingir a meta e, em havendo algum problema, obviamente acione o sindicato, né? Que o sindicato está aí aberto para todas as demandas da categoria.
Bom, me passaram aqui um documento que o sindicato aí do Rio Grande do Sul construiu para justificar a motivação pelo não atingimento das metas e pela não pactuação do termo. E colocaram a questão do anexo 1. Nós já temos todas essas questões de sistema que já inviabilizam a conclusão da meta e temos também a falta de perícia médica para a conclusão dos BPCs, a aposentadoria da pessoa com deficiência, a falta de fluxo, a adequação nos sistemas e normativos para enquadrar os BPCs nas ACPs vigentes, diversas inadequações dos sistemas, as novas regras da Emenda Constitucional 103, que é outro problema, né? Já se passou basicamente 6 meses, desde a promulgação da 103, e até o momento o INSS ainda não adequou as regras plenamente e tem muito benefício parado por conta disso. E os servidores não conseguem simplesmente atingir as metas por conta disso. Tem também a suspensão dos prazos para cumprimento da exigência, a ausência total, né, de suporte tecnológico para os servidores que foram obrigados, que se viram obrigados a fazer o teletrabalho sem estrutura. Todas essas coisas servem de justificativa para não assinar o termo. E para quem já pactuou o termo, a gente está orientando aí no SEI, incluir essas informações, que não está conseguindo atingir a meta por isso. Tem umas outras orientações aí do anexo 2, mas os colegas aí do Rio Grande do Sul, creio que vão soltar esse normativo, inclusive como um formulário para que os servidores coloquem essa justificativa aí no SEI. E é muito importante que a gente questione, que a gente não aceite tudo que está sendo imposto para nós. Obrigada. Obrigado, então, Thiago, pelas suas colocações. Foram bastante importantes aqui no âmbito do Estado. E antes de começar a rodada de perguntas, eu quero pedir para todos que estão assistindo a live, embora ela esteja se encaminhando para o final, que compartilhem a live, né? Que suba o alcance dessa live, porque vão ter mais servidores, com certeza, que têm dúvidas, que têm questionamentos a fazer ainda, né? E que eles podem aproveitar as informações que nós estamos passando nessa live, né? Então, como a primeira pergunta aqui, ela foi feita pelo Marcelo Pereira, está dizendo aqui, há muita coisa sendo dita sobre o tal pacto do trabalho remoto. O que é real? O que é legal, né? Está perguntando sobre a legalidade desse pacto de trabalho. O Daniel, você responde? Pode ser. Porque eu acho que as perguntas ali, eu estou tentando também acompanhar um pouquinho pelo Facebook, a gente também tem uma equipe que está tentando nos auxiliar. Nosso advogado aqui também está observando aqui, está nos passando algumas orientações. Então, olha só, gente, a questão é muito controverso, tá? O problema, a portaria 422, ela é muito controversa porque é importante entender que é uma tentativa de enfiar a goela abaixo dos servidores num regime de trabalho que eles não estavam conseguindo fazer antes. Então, quando a gente discutia que eles estavam querendo implementar teletrabalho, queriam colocar todo mundo sob regime de metas, né? Reconhecimento automático de direito, faz um bom tempo que a gente está colocando isso. Né? Faz mais de 3 anos, eu acredito, que a gente está discutindo com a categoria esses problemas. Eles estão se aproveitando da epidemia para fazer isso goela abaixo dos servidores e sem ter qualquer condições técnicas para isso. E vamos ver o que acontece. É essa situação que o INSS está fazendo. Então, é uma grande irresponsabilidade do INSS com os segurados, porque eu acredito que vai dar muitos problemas com os benefícios, e, por outro lado, uma irresponsabilidade e uma afronta aos servidores, porque já está dando muito problema com isso. Tá? Então, tem ilegalidades enormes em relação a isso. Por exemplo, se diz que existe uma pactuação de trabalho. O problema é que não é pactuado nada. Pelo que a gente conseguiu levantar com os servidores, os vários problemas, os vários relatos que tiveram, é que o INSS, os chefes estão dizendo o que é que tu tem que fazer e só dá o aceite. Ou seja, isso não é pacto. Não é dizer, avaliar as condições que as pessoas sabem fazer o serviço, não sabem fazer o serviço,
se tem link, se tem computador, se tem VPN, se isso tudo funciona, se os sistemas estão indisponíveis. Né? O segundo problema da legalidade é que não existe a previsibilidade de tu recursar. Então, o chefe te enfia um pacto de trabalho goela abaixo, ou te enfia um sistema de metas goela abaixo lá da Dirbem, e tu não tem como recursar, tu não tem como tu dizer exatamente qual é a tua situação. Então, isso é ilegal, é inconstitucional, tem direito ao contraditório, enfim, dá para alegar uma série de coisas do ponto de vista jurídico. Tá? Então, a portaria é um grande problema. Tem vários questionamentos, pelo que eu vi aqui, do serviço social. E isso é uma questão bem peculiar. O serviço social, vocês lembram, os assistentes sociais que estão nos assistindo aqui, o INSS, não só o INSS abaixo de um governo, dos últimos governos, né, querem exterminar o serviço social previdenciário. Tanto é assim que, na próprio projeto de reforma da Previdência, eles extinguiram o serviço social previdenciário. Eles mantiveram, porque teve um barulho enorme de todo mundo. Agora, a forma como estão colocando aqui é justamente de exterminar, porque os serviços sociais previdenciários não estão previstos em nenhum dos serviços aqui. E a portaria 422 diz que os assistentes sociais vão poder trabalhar por meta. E o que é trabalhar por meta? É fazer concessão de benefício, ou seja, tu não vai mais fazer serviço social, não vai fazer mais o trabalho de assistente social do serviço social. Vai trabalhar por meta, ou seja, fazer serviço de atendimento, que é o que está pontuando lá na portaria 414, se eu não me engano, né? Tem os serviços por meta. Então, é o serviço de atendimento, é cópia de processo, esse tipo de coisa assim, serviços de análise e concessão, aposentadoria, essas coisas, ou revisão, ou os serviços que vão estar subordinados a todos os servidores, inclusive o serviço social. Né? Então, na verdade, outra ilegalidade que eles tentam, de uma forma administrativa, inviabilizando, impossibilitando os assistentes sociais de fazer o serviço assistencial, né? E estão se aproveitando, porque, por exemplo, eles criaram a possibilidade de antecipar o BPC. Isso significa que os assistentes sociais, durante esse período, pelo menos de coronavírus, não vão poder e não irão mais fazer análise social, que eram os principais serviços que faziam. Né? Então, vai fazer o que exatamente agora? São os outros serviços que estão retomando toda a discussão. Depois, e é o que nós estávamos colocando agora, depois da crise, eles vão tentar manter, ou seja, perpetuar essas ritmo e sistema de trabalho que estão colocando goela abaixo agora. Então, esse é o grande problema. Então, até para encerrar aqui do problema da legalidade, reforçar, o Thiago colocou aqui, a gente já está vendo a possibilidade, está preparada já, eu acredito que se não foi protocolada, deve ser protocolada amanhã, essa semana ainda, uma ação judicial para garantir o pagamento integral dos servidores. Agora, para que isso funcione, é importante, eu quero reforçar o que a Thaís e o Thiago colocaram aqui, é importante que os servidores, mesmo que pactuaram já, ou que já estão sob regime de metas, mesmo os servidores, eu acho que já estavam sob teletrabalho antes, né, nos programas de gestão, porque está muito mais difícil de trabalhar agora sob metas. Então, todos os servidores que estão em teletrabalho protocolem junto no processo eletrônico, ali no SEI, os empecilhos, os impedimentos e as dificuldades que estão tendo no trabalho, porque isso vai servir como subsídio de ação judicial depois, porque daqui a pouco, teve perguntas aí, qual é o impacto que, se não assinar qualquer pactuação, se tu não conseguir cumprir as metas. O resultado é corte de salário, ou o ponto não vai ser homologado, ou tu vai ter um desconto proporcional aos pontos que tu não fizeste. Esse é o resultado, ou seja, vai ter corte de salário. E, obviamente, pela ilegalidade toda a norma e da forma como está sendo feita, nós vamos ingressar na justiça também. Agora, isso é necessário à organização também dos servidores. Então, o primeiro passo que os servidores vão ter que fazer é tratar de colocar as justificativas aí no processo administrativo, até porque quando vier um processo judicial, fique documentado, né, se não tinha VPN, se o sistema estava indisponível, ou seja, todos os dias, né, que tiver algum problema, alguma indisponibilidade, alguma empecilho para realizar o serviço, que
que o servidor coloque lá no processo do SEI o que é que está acontecendo, para depois ter isso tudo documentado e a gente poder buscar na justiça também. Não tá fácil a situação, não. Aqui em casa mesmo, eu trabalhava na PS e fazia mais de 4 anos que eu não fazia manutenção e fui colocado na SMAN, né, para fazer manutenção, com a meta de 90 pontos. Isso é impossível de ser atingido, né? Mas quanto ao pacto, a orientação do sindicato, né, vou reforçar mais uma vez, não assinem o pacto, não deem ciência no pacto, tá? E para quem já deu ciência ou para quem já assinou, nós vamos disponibilizar nos próximos dias um modelo para vocês protocolarem lá, para deixar clara as dificuldades do cumprimento da meta, tá? E a posição do sindicato referente às metas é que elas sejam anuladas ou suspensas durante esse período de Covid e que elas só sejam reativadas após uma negociação com os servidores, após essa crise. Porque não podem impor as metas sem uma métrica definida. Nós não sabemos de onde tiraram a numeração das metas. Não tem um documento, uma estatística, nada que prove a pontuação de cada serviço. E se vocês olharem as metas lá naquela portaria 414, se eu não me engano, agora do dia 20 ou 25 de março, vocês conseguem ver que tem metas completamente descabidas, serviços que são muito complexos, com pontuações muito baixas, serviços com alta complexidade que não pontuam o suficiente. Então, isso não pode acontecer. E nós temos uma outra pergunta aqui, que engloba o que eu falei agora, que é da Renata Soraya de Paula. Gostaria de saber o que vocês pensam sobre o pacto por produtos e se essa assinatura desse pacto pelo SEI, né? Foi exatamente a posição que eu coloquei agora. Alguém tem, um de vocês, Thiago, Thaís, Daniel, tem algo a falar sobre esse pacto? Sim, eu gostaria de Pode falar. falar. Assim, nós, como a gente disse no início, a primeira coisa é que a gente não deve chamar isso de pacto. Pacto seria se os servidores tivessem sido chamados para negociar. A gente ainda tem nesse país uma regra que existem entidades representativas que negociam pelos servidores. Nós ainda não temos um contexto, que é um contexto que já está sendo aplicado na iniciativa privada, ou pelo menos tentando ser aplicado na iniciativa privada, dos trabalhadores serem colocados numa situação de vulnerabilidade, de serem obrigados a fazer pactuação individual. A gente sabe o que significa isso. Uma coisa é nós negociarmos no coletivo, outra coisa é o servidor ser obrigado individualmente a formalizar uma negociação da qual ele não participou. Então, a orientação é não assine. Segundo, qualquer pactuação neste momento é temerária. Quando a gente fala de pacto, tem que ter tido uma negociação. O processo de trabalho tem que ter sido construído com a equipe. Se isso não foi feito, não existe pacto. Então, qualquer pactuação nesse momento é temerária. Eu vi uma informação aqui do jurídico aí do Sindusprev do Rio Grande do Sul, que na possibilidade da ação judicial será solicitada a anulação de qualquer pacto assinado, justamente porque ele não deveria ter sido feito pela gestão, ele está sendo feito num cenário de calamidade pública, estão exigindo metas inatingíveis num cenário de calamidade pública. É uma situação excepcional e, como tal, ela deveria ter sido considerada. Então, não pactuem. Se não teve construção do processo, se não teve discussão do processo de trabalho, como a gente tem notícia aí, que a maioria dos locais no país não puderam construir esse processo de trabalho, não construíram esse plano de trabalho, então não há que se falar em pacto. Não há que se falar em pacto. Não existe negociação unilateral. Qualquer negociação unilateral em que o patrão impõe para o trabalhador assinar, ela é nula de pleno direito. Então, não assinem. Quem já assinou, já tem essa orientação. Insira no SEI aí as informações que motivam o não atingimento da meta e, certamente, os sindicatos terão que atuar com seus jurídicos de forma a garantir o direito dos trabalhadores. Então, estou vendo aqui se tem mais alguma pergunta. Alguém mais quer perguntar alguma coisa? Nós estamos com 165 pessoas online agora.
né? Se não tiver mais uma pergunta, eu vou abrir aqui para as considerações finais dos convidados. Não estou achando mais nenhuma outra pergunta aqui. Tem uma aqui, o pacto é o mesmo termo de acesso a VPN, da Marta Lenhard. Não. O acesso a VPN é um documento separado, tá? O pacto, ele é uma pactuação das metas ou do serviço que você vai ter que fazer durante a crise do Covid, tá? Então, o contrato lá com a VPN, o termo de responsabilidade, ele não tem a ver com o pacto do trabalho, é um termo para você ser responsável pelo acesso que você está ganhando da VPN. Já o pacto, ele vem lá no SEI e ele é responsável por regrar a relação de trabalho sua com o INSS nesse período de Covid. É esse pacto que não é para ser assinado. Alguém quer complementar? O Alcieres, tem uma pergunta que eu acho que é relevante ali, que é da Juliana Sander, que ela pergunta para quem ela deve redirecionar o protocolo esse do SEI, né? Primeiro, reforçar que nós vamos disponibilizar nas redes do sindicato, página do sindicato, Facebook, enfim, um modelo, né, de termo para as pessoas apresentarem no SEI. E esse termo do SEI ele pode ser direcionado para os e-mails de contato do sindicato, e junto vão estar na mesma publicação, né, que vai ter o documento, aí, o modelo de documento, a gente vai disponibilizar para quem é do Rio Grande do Sul, obviamente, a gente vai disponibilizar um canal para enviar essa documentação para que a gente vá juntando no processo judicial. E se a dúvida é quanto ao SEI também, para quem tem acesso ao sistema SEI e já viu o pacto lá, para quem já assinou dentro do processo do SEI, dá para você adicionar o documento, né, que é o documento que a gente vai providenciar para você citar as dificuldades, e aí você insere dentro do processo do SEI, que é disponibilizado por APS. Pelo menos aqui no estado foi feito dessa maneira. Tá? Alguma pergunta mais? Deixa eu ver aqui. Tem uma outra que eu separei aqui, da Irani Amorim, tá? Ela pergunta uma coisa muito importante, e que eu volto a repetir. A gente, aqui no Rio Grande do Sul, lá em 2017, a gente já estava preocupado com essas situações, a gente fez uma atividade, um seminário, onde a gente conversou e debateu sobre isso, que é o custo do trabalho em casa, né? Internet, luz, água, telefone, né? E também a ajuda de custo que o servidor ganha, como vale transporte, vale alimentação. Eu acho que essa pandemia aí, respondendo a Irani, mostrou o ponto de vista do patrão, no caso nosso, do governo, né? Mas igual o governo aplica a mesma regra da iniciativa privada. A partir do momento que tu não está indo trabalhar no teu local de trabalho, não tem por que tu receber vale alimentação, vale transporte, e tu ainda, além de não receber os subsídios, ainda tu arca com um aumento de despesa de luz, alimentação, e aí o custo de internet, né? Por isso que a gente fala que era importante a gente ter discutido isso lá atrás, e era essa discussão que a gente queria trazer, né? Porque a gente via que esses problemas poderiam acontecer, né? Como está acontecendo agora. O Covid-19, a doença Covid-19, o coronavírus, só está servindo para implantar aquilo que não se tinha coragem de fazer antes, porque, obviamente, os servidores iriam reclamar. E agora nosso papel é se unir, no caso, os servidores devem reivindicar o retorno dessas questões e discutir um bônus, um adicional, para cobrir esses custos também. Porque isso era uma das propostas que a gente tinha lá atrás, era que o servidor ganhasse um adicional para poder montar a sua estrutura de trabalho em casa, né? Porque não é só o custo de comprar o equipamento, né? Tem todo o custo de manutenção de vida e de trabalho também. Sem contar a energia elétrica e outros fatores que não foram disponibilizados, né?
Acho que tem uma pergunta bem legal aqui do Melo TGM. Se hoje a categoria reduzisse drasticamente a sua produção como forma de pressionar essa direção, o que eles poderiam fazer contra a gente? Por lei, só podem descontar os 30% da GEDAS? Né? O que eu posso adiantar sobre esse questionamento é que a ameaça do governo é corte de ponto. Né? O que tem lá no pacto, né? E o que tem na portaria 412 é que a chefia não vai homologar o ponto. Né? A não homologação do ponto, em tese, implicaria no não recebimento do salário. Né? Quanto à legalidade, eu acho que realmente, como a gente tem trabalha por carga horária, né? Nossa pactuação nunca foi por produção, eu acho que há sim uma ilegalidade, mas acho que seria melhor a gente encaminhar essa questão para o jurídico, para eles darem uma resposta mais precisa quanto à legalidade desse desconto. A não ser que um de vocês, Thiago, Tata ou Daniel, queiram responder essa questão ou quanto à legalidade desse corte de ponto. Não, eu acho que a questão da legalidade do corte de ponto, eu já comentei aí na questão anterior. É ilegal, pelo que a gente entende. Ou seja, eles estão se aproveitando de uma situação de calamidade pública, ou seja, total imprevisibilidade, para estabelecer um sistema de metas que já se sabia que estava com problema desde que foi implantado, na verdade, né? Não é à toa que teve um movimento do ano passado, né? de boicotar o BEMOB, tudo isso por causa do sistema de metas. Então, já se sabia que estava com problema. O que eles fizeram? Mantiveram o mesmo sistema de pontos e submeteram todas as pessoas num momento de completa instabilidade. Então, se está todo mundo indo trabalhar em casa, é óbvio que as redes de internet não vão funcionar normalmente. Se não tinha VPN para todo mundo antes, né, é óbvio que não vai ter agora. Se os sistemas e os computadores já não funcionavam direito nas agências, né, que deveriam funcionar em casa, vai funcionar pior. Piorou tudo. Né? Então, a gente entende que é totalmente ilegal o corte de ponto. Né? Então, por isso que nós estamos vamos entrar agora com a ação judicial para garantir isso. Qual é o problema? A gente não pode esperar simplesmente por medida judicial. Então, a gente sabe como tem sido o judiciário. Então, a gente, junto com a medida judicial, a gente vai se utilizar de todas as ferramentas que a gente tiver, mas, junto com isso, nós temos que ter a pressão política dos servidores. Nós temos que mostrar a organização para o governo. Temos que dizer, não, para lá. Nós não vamos aceitar essa questão de corte de salário, nós vamos aceitar esse sistema de pontuação, nós não vamos aceitar esse sistema de trabalho remoto. Até porque eles querem manter esse sistema de trabalho remoto para depois. É isso que nós temos que entender. Né? Então, nós temos que ter a mobilização dos servidores. Eu sei que é mais difícil agora, porque está cada um em casa, é um pouco mais complicado de se organizar, né? Mas a gente está encontrando essa live aqui, um exemplo disso, e temos que encontrar outras formas de nos organizar. O INSS Offline, que foi um movimento, foi uma das formas que a categoria encontrou de se mobilizar, de não fazer o trabalho extra que estava sendo proposto pelo BEMOB. Então, eu acho que a gente vai ter que ter outras formas de se mobilizar. E uma delas, que a gente está propondo aí, é justamente essa de formalizar as dificuldades que estão tendo no SEI, direcionar o chefe, para que o chefe fique sabendo, né, já sabe, mas fique sabendo mais ainda, né, e ao mesmo tempo fique registrado no processo. E ao mesmo tempo nós, sindicatos, a FENASF, tenham elementos concretos dos problemas que estão acontecendo no dia a dia dos servidores. Então é importante que se mande para a chefia isso no SEI, mas que os sindicatos também sejam informados, porque isso vai servir de subsídio para a gente, tanto na medida judicial quanto o governo realmente resolver nos receber. Porque quando começar a ter problemas, eu penso, né, na implementação do trabalho, principalmente na implementação dos benefícios, nós temos que estar muito bem armados para dizer, porque eles vão tentar jogar nas nossas costas, como sempre fazem. Dizer que os servidores agora estão em casa, não querem mais trabalhar, não tem mais... sendo que é o que a gente está percebendo aí, que é uma condição pior de trabalho. Então,
Nós temos que, inclusive, ter elementos para explicar para a população, para colocar para a população que não é culpa nossa, eles não estão nos dando condições de trabalhar, nós não estamos dando condições de conceder os benefícios para a população. Esse é o objetivo da situação. Então, nós temos que estar muito organizados politicamente, eu acho que tem que ter a gente tem que retomar, por outras formas, por outros canais, esse contato com os sindicatos, com as entidades, né, para que a gente tenha mais força para poder pressionar o governo nesse processo todo aí. Então, pessoal, já estamos aí com 1h15 de live. Tá? As perguntas que a gente não conseguiu responder, a gente vai garantir a resposta delas depois pelos comentários, tá? Nós colocamos também à disposição os nossos canais, que estão no Face ali, na nossa timeline. Então, tem os telefones do sindicato, o site do sindicato também, no Fale Conosco, através de e-mail. Nós estamos abertos a responder qualquer questionamento através desses canais. E as perguntas que estão ali nos comentários, nós vamos fazer a resposta delas depois ali nos próprios comentários, tá? Então, eu vou abrir para as considerações finais. Vamos iniciar, então, com a Tata ou com o Thiago? Quem quer iniciar? Pode falar. Ó? Pode. Bom, gente, acho que para a gente finalizar aí, foi a primeira live, na minha avaliação foi muito boa, com muita gente assistindo, tem muita pergunta aí. Acho que o que é importante que as pessoas guardem disso é a necessidade de construção da unidade. Nós servidores, nós colegas de trabalho, temos que, neste momento, nessa situação de pandemia, resgatar a unidade. Nós temos que pensar no coletivo. É necessário que a gente consiga construir uma mobilização suficiente para barrar esses ataques. Porque o que a gestão, o que o Estado querem com isso? Eles querem regulamentar o processo de trabalho. A gente está lidando com teletrabalho sem condições mínimas de fazer isso. A gente está lidando com pessoas, com colegas trabalhando em sobrejornada. Isso é desregulamentação. A gente não tem nenhum aporte financeiro para fazer esse trabalho em casa. A gente não tem nem suporte técnico. A gente não tem discussão mais para a construção de metas. Então, é necessário que os colegas se organizem, comecem a fazer essa discussão. Acho que os sindicatos tem que dar-se conta do momento que a gente está vivendo, as novas tecnologias têm que ser utilizadas como ferramentas de organização, esse é o momento, e a gente tem que agir muito rápido, para a gente não perder o pouco de direito que nos resta. Então é isso, gente, vamos à luta, nós temos que conseguir construir a unidade e só a luta muda a vida, não tem outra forma da gente conseguir garantir os nossos direitos do que lutar por eles. Muito obrigada aí ao Sindicato do Rio Grande do Sul, obrigada ao Cieres aí pela mediação, obrigada ao Daniel, obrigada aí ao Thiago. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tata. Sua participação que foi muito importante, acrescentou bastante para a gente. E te agradece de coração mesmo a sua ajuda aqui e a sua presteza em falar conosco. Thiago, quer fazer suas considerações finais agora? Eu fecho com o que a Thaís falou. Eu acho que o momento é um momento de unidade, é um momento dos servidores do INSS se unirem em prol de uma mudança, já que o próprio INSS está propondo uma mudança na relação de trabalho, nada mais do que justo do que nós nos apropriarmos dessa discussão através das nossas entidades, e aí o Sindicato do Rio Grande do Sul está aberto para essa discussão com a categoria, e a gente propor aí o momento, apesar da pandemia, a gente vê o governo se aproveitar dessa pandemia para tentar impor a sua nova realidade, né, de trabalho, de relação de trabalho. Então, eu acho que está aberto para a gente também entrar na discussão de uma carreira, do que é o INSS, qual é a função do INSS, a importância do INSS para a sociedade, em especial dos servidores do INSS. Uma carreira forte, valorizada, ela depende de unidade de todos os trabalhadores, né? Então, o que eu tenho a dizer para os colegas é que esse momento é o momento da gente se unir em volta das nossas entidades, FENASP, Sindicato do Rio Grande do Sul, Sindicato de São Paulo, que é a Thaís, né, representa também, e exigir das entidades, obviamente, que se faça essa discussão
da melhor forma possível. Obviamente que a gente sabe que tem restrições. A live aqui nós estamos testando e eu acho que foi bem hoje. Pode ser um meio, um canal, né, ou até mesmo as videoconferências. A gente está estudando aí formas de poder interagir com as pessoas, interagir com os colegas, para que a gente possa tocar essa discussão e não acabe por perder o tempo dessa discussão e, de novo, ou melhor, em mais um momento histórico aí, a gente acabar sendo prejudicado por decisões que não atendem aos interesses, primeiro, dos servidores e também da sociedade. Obrigado, Thiago, pela participação, pela colaboração. Daniel, quer fazer agora as suas considerações finais? Então, queria dizer que foi um grande desafio para a gente aprender a mexer com essa tecnologia, e eu acho que já é um aprendizado para depois da crise também, né? Porque eu acho que encurta muito distâncias. Eu estava vendo aqui, tem pessoas de todo canto do país, tem uma colega do Amazonas, pelo menos uma, que se manifestou, eu vi. Abraço aí para a Luciana também, lá do Amazonas, e de outros estados também. Eu acho que, assim, surgiu várias dúvidas de como a gente vai tratar essas questões e tal. A gente está construindo, né? E a gente teve até uma dificuldade, acho que é importante reconhecer isso, porque é uma mudança muito dura de organização, de rotina, né? É uma dificuldade maior entrar em contato com os colegas, e a gente também estava um pouco perdido com isso. Então, a gente está começando a se situar. Acho que é importante salientar isso. E, nesse sentido, duas coisas foram importantes. Uma que já foi colocada aqui, vai ser publicada amanhã, acredito eu, as orientações mais detalhadinhas aí sobre o que a gente está sugerindo para entrar nos processos. E a outra questão, a gente pediu aí desde a semana passada, o pessoal, pelo coletivo Mudança e Renovação, responder um questionário que nos deu um levantamento de como é que está essa situação, que é bem caótica. Então, a gente vai publicar os dados ainda, acredito que amanhã, tá? Então, já isso aí vai auxiliar nosso debate. Agora, que eu quero reforçar aqui, a Thaís e o Thiago colocaram, mas a gente tem que estar concentrado nos dois problemas essenciais. Os problemas mais imediatos, que é a saúde, a vida das pessoas e o salário, né? E por isso essas orientações, é nisso que a gente tem trabalhado, e a questão dos salários das pessoas, tá? Isso imediatamente. E ter um posicionamento mais firme em relação ao governo Bolsonaro, entendendo que o Bolsonaro é o principal inimigo a ser derrotado nesse momento. A gente não pode ter nenhuma ilusão a respeito disso, porque tudo isso vai... as próprias medidas que estão sendo implementadas no INSS vêm diretamente do Ministério da Economia, ou seja, Paulo Guedes sabe disso, que é o braço direito do Bolsonaro. Então, isso aí são medidas diretamente elaboradas pelo governo. Então, o Bolsonaro é o principal inimigo a ser derrotado. Obviamente, sem chamar qualquer tipo de confiança ao Congresso Nacional, que a gente sabe muito bem o que é em relação a isso. Então, nós temos que confiar em nós mesmos, né? Temos a nossa organização, a nossa... enfim, luta dos trabalhadores, né? Confiar apenas em nós mesmos, né? E, nesse sentido, nós temos que estabelecer uma discussão de longo prazo, né? Nós estamos vendo tudo que está vindo de ruim para nós aqui, eles querem deixar que seja de ruim, daí para pior, depois da crise, né? Então, nós vamos ter que ter uma discussão sobre as relações de trabalho, a reestruturação do serviço público, as metas, e isso tudo nós temos que fazer junto com os outros trabalhadores. Tanto os trabalhadores do serviço público, quanto os próprios usuários do serviço que nós prestamos. Né? Nós temos que ter uma posição mais ousada, mais efetiva, de propor uma reestruturação do serviço, porque só vai se justificar uma reestruturação do serviço público se tiver interesse da sociedade, dos próprios usuários. Então, nós temos que estar junto, nós, servidores públicos, com os usuários, com a população em geral, os trabalhadores em geral. E, nesse sentido, né, para deixar a palavra final aqui, me parece que nós temos que criar uma grande corrente de solidariedade na sociedade. Acho que essa é a grande sacada. As pessoas estão tendo muita dificuldade,
toda a sociedade, né, com problema de dinheiro, problema de alimentação, as pessoas mais pobres, daqui a pouco a maior parte das pessoas vão sofrer esse problema. Então, eu acho que a palavra de ordem colocada agora é solidariedade entre todos, os trabalhadores do serviço público, da iniciativa privada, da sociedade em geral, principalmente nós aí vamos ser os principais atingidos pela crise. Então, tá, muito obrigado aí, a audiência de todo mundo, e um grande abraço a todos. Muito obrigado, Daniel, pela participação. Né? Quero reforçar a todos que a união faz a força, que a força do sindicato, né, de qualquer sindicato, de qualquer agremiação, é medida pelos servidores, pelos funcionários, pelos colaboradores. Então, não adianta nós termos uma diretoria engajada, uma diretoria capaz, se não houver participação da categoria. Então, nós estamos abertos, né? Nós temos nossos canais de comunicação, tanto por telefone como pela internet, agora nesse momento do Covid. Então, como último recado, eu quero dizer, fiquem em casa, preservem a vida de vocês e dos seus familiares. Se alguém tiver a possibilidade de auxiliar alguma família carente, alguma pessoa necessitada, o faça. Então, eu agradeço a todos que permaneceram aqui até o final desta live. E, se Deus quiser, nós proximamente faremos outras lives para informar a categoria e ter um contato mais próximo com todos vocês. Mais uma vez, agradecer a participação do Thiago, da Thaís, do Daniel, e muito obrigado, boa noite a todos e todas.